O cheiro de terra molhada misturado ao suor e ao medo era algo que eu jamais esqueceria. Naquela noite, enquanto a chuva caía pesada sobre o acampamento, eu me perguntava se algum dia conseguiria contar ao mundo o que vi, o que vivi, o que fomos obrigados a fazer. Meu nome é Elias, e por mais de 20 anos carreguei um segredo que me consumiu por dentro, um segredo que, se revelado, poderia ter mudado o rumo da história militar do meu país ou talvez do mundo inteiro. Tudo começou em 1987, quando eu era apenas um jovem tenente, recém-formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tinha sonhos, ambições, e uma fé quase ingênua na hierarquia e nos valores das Forças Armadas. Meu pai fora sargento, meu avô, cabo. Cresci ouvindo histórias de bravura, de honra, de sacrifício. Nunca imaginei que, ao aceitar uma convocação para um projeto especial, eu estaria entrando em um labirinto de sombras do qual jamais sairia ileso. Naquela manhã, fui chamado ao gabinete do Coronel Brandão. Ele era um homem de poucas palavras, olhar duro, sempre com cigarro aceso entre os dedos. Quando entrei, ele não me olhou nos olhos. Apenas apontou para uma cadeira e disse: "Sente-se, Tenente Elias." Sentei-me, sentindo o couro frio da cadeira grudar na minha farda úmida de suor. O coronel abriu uma pasta preta, tirou de lá um envelope lacrado e deslizou-o pela mesa até mim. "O que está aqui dentro não existe. Você nunca esteve aqui. Se aceitar, não poderá voltar atrás. Está claro?" Assenti, sentindo um frio na espinha. Ele me observou por um instante, como se pesasse minha alma. "Você foi selecionado para integrar uma unidade especial. Não é uma missão comum. Não haverá medalhas, nem reconhecimento. Só silêncio. E, se der errado, nem mesmo um túmulo com seu nome." Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia apenas uma folha com um endereço, uma senha e a frase: "A tropa negra espera por você." Naquela noite, não dormi. O nome ecoava na minha mente. Tropa Negra. Nunca ouvirá falar, nem nos corredores mais obscuros da academia, nem nos sussurros dos veteranos. O que seria aquilo? Uma força de elite? Uma missão suicida? Ou algo ainda pior? No dia seguinte, segui as instruções. Cheguei a um galpão abandonado na periferia da cidade, onde fui recebido por 2 homens de preto, rostos cobertos por balaclavas. Eles não disseram uma palavra. Apenas me revistaram, tiraram meu celular, minha carteira, até minha aliança de casamento. Fui levado para dentro, onde outros homens e mulheres, todos jovens, todos com o mesmo olhar assustado, esperavam em silêncio. Ali, conheci Jonas, um sargento do interior do Pará, e Luciana, uma capitã do Rio Grande do Sul. Nos tornamos amigos rapidamente, unidos pelo medo e pela incerteza. Ninguém sabia ao certo o que nos aguardava. Só sabíamos que, a partir daquele momento, nossas vidas não nos pertenciam mais. Fomos levados em um caminhão fechado, sem janelas, por horas. O tempo parecia se arrastar, e o silêncio era cortado apenas pelo som do motor e pelo ranger do metal. Quando finalmente parou, fomos conduzidos para dentro de uma instalação subterrânea. Lá, recebemos uniformes pretos, sem insígnias, sem nomes, sem pátria. O comandante da unidade, um homem que se apresentava apenas como Major Dantas, nos reuniu em um salão escuro. Sua voz era grave, autoritária, mas havia algo de sombrio em seu olhar. "Vocês agora fazem parte da Tropa Negra. Não perguntem por quê, nem para quem. Aqui, não existem perguntas. Só ordens. Vocês serão treinados para missões que não existem, para combater inimigos que não podem ser nomeados. Se sobreviverem, nunca terão existido." O treinamento foi brutal. Dias sem dormir, exercícios extenuantes, simulações de combate em ambientes hostis. Aprendemos a sobreviver no mato, a lutar no escuro, a matar sem hesitar. Mas o que mais me marcou não foi a dureza física, e sim o silêncio. Ninguém falava sobre suas vidas, suas famílias, seus medos. Era como se, ao vestir aquele uniforme negro, tivéssemos deixado para trás tudo o que éramos. Com o tempo, começaram as missões. A primeira foi em uma favela do Rio,
onde um grupo paramilitar ameaçava tomar o controle do tráfico. Entramos à noite, silenciosos como sombras, e em menos de 1 hora, o lugar estava limpo. Não deixamos rastros, nem testemunhas. A notícia saiu nos jornais como o acerto de contas entre facções rivais. Ninguém jamais soube da nossa presença. Mas aquilo era só o começo. Logo, fomos enviados para missões fora do país. Colômbia, Venezuela, Angola. Sempre em operações clandestinas, sempre negadas pelo governo. Em cada missão, sentíamos o peso do segredo aumentar. Éramos fantasmas, soldados sem rosto, sem história. O que nos diferenciava das outras tropas de elite não era apenas o treinamento, mas a ausência total de limites. Não havia regras, não havia ética, não havia compaixão. Se uma ordem era dada, ela era cumprida, custasse o que custasse. Vi homens bons se perderem, vi amigos enlouquecerem. Vi a mim mesmo se transformar em algo que jamais imaginei ser. Certa vez, em uma missão na fronteira com o Paraguai, fomos emboscados. Perdi Jonas naquele dia. Lembro do olhar dele, suplicante, enquanto o sangue escorria pelo peito. Tentei arrastá-lo, mas os tiros vinham de todos os lados. No fim, só restou o silêncio, e o corpo dele, que tivemos que deixar para trás. Nunca houve funeral, nem carta para a família. Jonas simplesmente desapareceu do mundo. Depois daquela missão, comecei a questionar tudo. Por que existíamos? Para quem servíamos? O que justificava tanto segredo, tanta crueldade? Mas as respostas nunca vinham. O Major Dantas apenas dizia: a tropa negra é a última linha. Quando tudo mais falha, somos nós que resolvemos. Com o tempo, começaram a circular rumores entre nós. Diziam que generais de alta patente temiam a existência da tropa negra. Que, em reuniões secretas, alguns defendiam nossa extinção, temendo que um dia nos voltássemos contra eles. Outros, mais paranoicos, acreditavam que éramos uma espécie de seguro do alto comando, uma carta na manga para situações extremas. O que sei é que, em 1992, durante uma crise política que quase levou o país à beira de um golpe, fomos acionados para uma missão que jamais esquecerei. Fomos enviados para Brasília, com ordens de neutralizar um grupo de oficiais que planejavam um levante. Entramos no quartel-general à noite, silenciosos como sempre. Em menos de 15 minutos, tudo estava resolvido. Os jornais noticiaram um acidente trágico, mas eu sabia a verdade. Naquela noite, vi o pânico nos olhos de generais que, até então, pareciam invencíveis. Vi homens poderosos tremerem diante de nós, soldados sem nome, sem rosto, sem passado. E foi ali que entendi por que a tropa negra era mantida em segredo absoluto. Não era apenas para proteger o país de inimigos externos, mas para proteger o próprio poder daqueles que nos criaram. Depois daquela missão, fomos dispersados. Cada um recebeu uma nova identidade, um novo destino. Fui enviado para uma base no interior, onde passei anos em silêncio, fingindo ser apenas mais um oficial de carreira. Mas o peso do que vivi nunca me deixou. Às vezes, acordo à noite, suando frio, ouvindo os gritos de Jonas, sentindo o cheiro de pólvora e sangue. Anos depois, reencontrei Luciana por acaso, em uma cerimônia militar. Ela estava diferente, mais velha, o olhar ainda mais sombrio. Conversamos pouco, mas bastou um olhar para sabermos que carregávamos o mesmo fardo. Você acha que algum dia vão contar a verdade? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso triste. A verdade é perigosa demais, Elias. Eles nunca vão deixar. E assim seguimos, cada um com seu segredo, cada um com suas cicatrizes. A tropa negra desapareceu dos registros, dos arquivos, das memórias oficiais. Mas nós, que sobrevivemos, sabemos que ela existiu. Sabemos do que fomos capazes. Sabemos que, em algum lugar, ainda há quem tema o nosso nome. Hoje, ao escrever estas palavras, sinto um misto de alívio e culpa. Alívio por finalmente dar voz ao que vivi. Culpa por tudo que fiz, por tudo que permiti. Sei que, se alguém descobrir este relato,
Posso desaparecer como Jonas, como tantos outros. Mas preciso que o mundo saiba. Há segredos que não podem ser enterrados para sempre. Lembro da última vez que vi o Major Dantas. Ele estava mais velho, cansado, mas ainda com aquele olhar de aço. Nos encontramos por acaso, em um bar de beira de estrada. Ele me olhou, ergueu o copo e disse: "Você ainda sonha com eles, não é?" Assenti, sem conseguir falar. "Eu também", ele murmurou. Mas alguém tinha que fazer o trabalho sujo. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido em suas memórias. Depois, ele se levantou, pagou a conta e desapareceu na noite. Nunca mais o vi. Hoje, quando olho para trás, vejo que a Tropa Negra foi mais do que uma unidade secreta. Foi um experimento, uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Fomos usados, manipulados, descartados. Mas também fomos testemunhas de um lado do poder que poucos conhecem. Às vezes, me pergunto se tudo valeu a pena. Se o silêncio, o medo, a solidão, compensaram o que fizemos. Não tenho respostas. Só memórias, cicatrizes e o peso de um segredo que, por muito tempo, me manteve prisioneiro. Mas agora, ao escrever estas palavras, sinto que, de alguma forma, estou me libertando. Talvez, um dia, alguém leia este relato e entenda que, por trás das medalhas e dos discursos, há histórias que jamais serão contadas. Histórias de homens e mulheres que, no escuro, fizeram o que era preciso e pagaram o preço por isso. A Tropa Negra foi mantida em segredo absoluto porque, no fundo, ela era o espelho mais sombrio do poder. E, como todo espelho, um dia pode se quebrar. Mas, enquanto isso não acontece, seguimos em silêncio, sombras entre sombras, esperando o dia em que a verdade finalmente venha à tona. A primeira vez que matei um homem, não foi em combate. Foi em uma sala escura, com ordens claras e frias. O alvo era um informante duplo, alguém que sabia demais. Lembro do cheiro de medo, do suor escorrendo pela testa dele, dos olhos arregalados. Ele tentou falar, tentou implorar, mas as ordens eram claras. Puxei o gatilho, e o som ecoou na minha mente por anos. Depois disso, nada mais foi igual. A linha entre certo e errado se tornou borrada, indistinta. Cada missão era um mergulho mais fundo na escuridão. Vi colegas enlouquecerem, vi suicídios, vi traições. Mas também vi coragem, lealdade, sacrifício. Havia um código não escrito entre nós: nunca abandonar um irmão, nunca questionar uma ordem, nunca falar sobre o que fazíamos. Mas, com o tempo, esse código começou a ruir. O peso das mortes, dos segredos, das mentiras, era demais para alguns. Lembro de uma noite em Angola, quando fomos enviados para eliminar um grupo de mercenários que ameaçava uma operação diplomática. O calor era sufocante, o ar pesado de fumaça e pólvora. Entramos no acampamento deles como fantasmas, silenciosos, letais. Mas, no meio do caos, encontrei um garoto, não devia ter mais de 12 anos, segurando um fuzil maior que ele. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e vi o medo, a confusão, a inocência. Hesitei. E, naquele momento, um dos meus homens tomou a decisão por mim. Depois daquela noite, comecei a ter pesadelos. O rosto do garoto me perseguia, seus olhos me acusavam. Tentei falar com o Major Dantas, tentei pedir para sair. Ele apenas me olhou, frio, e disse: "Ninguém sai da Tropa Negra, Elias. Ninguém." A partir dali, passei a viver no automático. Cumpria as ordens, fazia o que era preciso, mas por dentro estava morto. Só o que me mantinha de pé era a esperança de que, um dia, tudo aquilo acabaria. O fim veio de forma abrupta. Em 1995, após uma missão desastrosa na selva amazônica, onde perdemos metade da equipe, recebemos a ordem de dispersão. Cada um foi enviado para um canto do país, com novas identidades, novas vidas. Mas o passado nunca nos deixou. Anos depois, comecei a receber cartas anônimas. Alguém sabia. Alguém queria que a verdade viesse à tona. As cartas traziam detalhes das missões, nomes, datas, lugares.
Fiquei paranoico, achando que era uma armadilha, uma forma de nos eliminar de vez. Procurei Luciana, que agora vivia reclusa em uma pequena cidade do interior. Ela também receberá as cartas. Decidimos investigar, tentar descobrir quem estava por trás daquilo. O que encontramos foi ainda mais assustador. A Tropa Negra não fora a única. Havia outras unidades, outros experimentos, outros segredos enterrados. O país estava cheio de fantasmas como nós, homens e mulheres usados e descartados pelo sistema. Tentamos alertar a imprensa, mas ninguém quis ouvir. Tentamos falar com antigos superiores, mas todos negaram, todos temiam. No fim, restou apenas o silêncio. Hoje, vivo com a certeza de que, em algum lugar, ainda há quem tema a Tropa Negra. Ainda há quem tema o que sabemos, o que vimos, o que fizemos. Mas também sei que, um dia, a verdade virá à tona. E, quando isso acontecer, espero que o mundo esteja pronto para encarar seu próprio reflexo. Enquanto isso, sigo em silêncio, carregando o peso de um segredo que nunca pedi para ter. Mas, ao menos, agora, alguém sabe. E isso, por si só, já é um começo. A cada aniversário de Jonas, acendo uma vela e fico em silêncio, lembrando do amigo que perdi, do irmão que nunca teve um túmulo. Penso em todos os que se foram, em todos os que ficaram, em todos os que, como eu, vivem à sombra de um segredo. A Tropa Negra foi criada para proteger, mas acabou se tornando uma arma de medo, de controle, de silêncio. Fomos heróis e vilões, vítimas e algozes. Fomos tudo o que o poder precisava que fossemos. E, no fim, restou apenas o silêncio. Mas, agora, ao escrever estas palavras, sinto que, de alguma forma, estou honrando a memória dos que se foram. Sinto que, finalmente, estou começando a me libertar. O tempo passou, mas a sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Mesmo depois de anos afastado da ativa, cada passo que eu dava parecia ecoar em corredores invisíveis, como se olhos ocultos me seguissem a cada esquina. A paranoia se tornou minha companheira constante. Eu evitava lugares movimentados, mudava de trajeto todos os dias, desconfiava até do carteiro. O medo não era só de ser encontrado, mas de que, de alguma forma, o passado viesse cobrar sua dívida. Minha esposa, Ana, percebeu a mudança. No início, ela tentava entender, perguntava, insistia para que eu falasse. Mas como explicar o inexplicável? Como contar a alguém que você ama que, por anos, foi treinado para ser um fantasma, para matar sem deixar rastros, para desaparecer sem deixar saudade? Eu a amava, mas havia um abismo entre nós, cavado a cada missão, a cada segredo, a cada noite sem sono. Certa vez, durante um jantar, ela segurou minha mão e disse, com a voz embargada: Elias, eu sinto que você está aqui, mas não está. Você olha para mim, mas parece ver outra coisa. O que aconteceu com você? Olhei nos olhos dela, buscando palavras que não existiam. O silêncio se estendeu entre nós, pesado, sufocante. No fundo, eu sabia que estava perdendo Ana, mas não conseguia me abrir. O medo de colocá-la em perigo era maior do que qualquer desejo de confissão. Eu só preciso de tempo, Ana. Só isso. Ela suspirou, apertou minha mão e sorriu, mas era um sorriso triste, resignado. Aos poucos, ela foi se afastando, ocupando-se com o trabalho, com as amigas, com a vida que eu não conseguia mais compartilhar. O casamento virou uma rotina silenciosa, dois estranhos dividindo o mesmo teto, cada um preso em sua própria cela. Foi nesse período que comecei a escrever. No início, eram apenas anotações soltas, fragmentos de memória, tentativas de organizar o caos dentro de mim. Mas, com o tempo, as palavras foram ganhando forma, se transformando em um relato, uma espécie de confissão silenciosa. Escrever era minha única forma de não enlouquecer, de dar sentido ao que vivi. As cartas anônimas continuavam chegando, sempre com detalhes precisos, sempre com um tom ameaçador. Em uma delas, havia uma foto minha, tirada de longe, na porta de casa. No verso, apenas uma frase: você não está sozinho. O medo voltou com força total. Passei a dormir com uma arma ao lado da cama,
a verificar as trancas das portas 3 vezes antes de dormir. Procurei Luciana novamente. Ela estava mais abatida, os cabelos grisalhos, o rosto marcado por rugas profundas. Nos encontramos em um café discreto, longe de olhares curiosos. Ela me contou que também vinha sendo seguida, que sua casa fora revirada, mas nada fora levado. Era um aviso, uma lembrança de que ainda estávamos sob vigilância. Eles querem nos calar, Elias. Querem que a gente enlouqueça, que a gente se destrua sozinhos. E se a gente contasse tudo? Procurasse alguém de confiança, um jornalista, sei lá. Ela riu, um riso amargo. Você acha que alguém acreditaria? Somos fantasmas, Elias. Nossas histórias não existem. E, se existirem, quem vai querer ouvir? Ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios fantasmas. No fundo, sabíamos que não havia saída. O segredo era nossa prisão, e a chave estava nas mãos de quem nunca mostrava o rosto. Os anos seguintes foram um exercício de sobrevivência. Tentei reconstruir minha vida, me dedicar ao trabalho, à família, mas o passado sempre dava um jeito de me encontrar. Às vezes, era um rosto familiar na rua, um carro parado tempo demais na esquina, um telefonema mudo no meio da noite. Outras vezes, era só o peso da culpa, a lembrança dos que ficaram para trás. Em uma noite de insônia, decidi reler minhas anotações. Cada página era um mergulho em um abismo de dor e arrependimento. Lembrei de Jonas, de Luciana, do Major Dantas, de todos os rostos que se perderam no tempo. Lembrei das missões, dos tiros, do sangue, dos gritos abafados pelo silêncio. Lembrei do garoto em Angola, dos olhos dele me perseguindo nos sonhos. Foi então que percebi que não era o único a carregar esse fardo. Havia outros, espalhados pelo país, vivendo vidas falsas, tentando esquecer o que nunca poderia ser esquecido. Decidi tentar encontrá-los, reunir os sobreviventes, criar uma rede de apoio, um espaço onde pudéssemos, ao menos, compartilhar nossas dores. Comecei a buscar nomes, rastrear antigos colegas, usar contatos discretos. Aos poucos, fui encontrando alguns. Havia o Sargento Ribeiro, agora dono de um pequeno bar no interior de Minas, sempre com um olhar desconfiado, sempre de costas para a parede. Havia a Tenente Marta, que vivia reclusa em uma chácara, cercada de cães e grades. Havia o Cabo Silva, que nunca mais falou, traumatizado por algo que ninguém conseguia nomear. Nos reuníamos em lugares discretos, sempre mudando de local, sempre atentos a qualquer sinal de perigo. Falávamos pouco, mas o suficiente para saber que não estávamos sozinhos. Compartilhávamos histórias, lembranças, pesadelos. Era um alívio saber que, ao menos ali, podíamos ser quem realmente éramos, sem máscaras, sem mentiras. Em uma dessas reuniões, Marta contou algo que me marcou profundamente. Ela havia sido enviada para uma missão no Haiti, durante uma crise humanitária. Lá, presenciou horrores que jamais imaginou possíveis. Crianças armadas, mulheres violentadas, aldeias inteiras destruídas. Mas o que mais a marcou foi a ordem que recebeu: eliminar um grupo de civis considerados ameaça potencial. Ela se recusou, tentou argumentar, mas foi ameaçada de morte pelos próprios colegas. No fim, cumpriu a ordem, mas nunca mais foi a mesma. Às vezes, penso em acabar com tudo, Elias. Mas aí lembro que, se eu fizer isso, eles vencem. E eu não quero dar esse gosto a eles. Fiquei em silêncio, sentindo o peso das palavras dela. Sabia exatamente o que ela sentia. O desejo de sumir, de apagar tudo, de se livrar do fardo. Mas também sabia que, enquanto estivéssemos vivos, havia uma chance, por menor que fosse, de que a verdade viesse à tona. Reencontro com o Major Dantas foi inesperado. Recebi uma carta, sem remetente, apenas com o endereço e a frase: "É hora de acertar as contas." Fui ao local indicado, um sítio afastado, cercado de árvores e silêncio. Ele estava lá, mais velho, mais cansado, mas ainda com aquele olhar de aço. "Achei que você estivesse morto", disse, ao me ver. "Eu também", respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Sentamos em uma varanda, olhando o horizonte. Ele acendeu um cigarro,
tragou fundo e ficou em silêncio por um tempo. Sabe, Elias, eu também carrego meus fantasmas. Fiz coisas das quais não me orgulho. Dei ordens que me tiram o sono até hoje. Mas alguém tinha que fazer. Alguém tinha que proteger o país, custasse o que custasse. E valeu a pena? Perguntei, encarando-o. Ele hesitou, olhou para o cigarro, depois para mim. Não sei. Às vezes, acho que sim. Outras vezes, acho que fomos apenas peões em um jogo maior do que nós. Mas, no fim, o que importa é que sobrevivemos. E, enquanto estivermos vivos, temos uma dívida com os que se foram. Ficamos em silêncio, cada um perdido em suas próprias culpas. Depois de um tempo, ele se levantou, me entregou um envelope e disse: aqui estão os nomes de todos os que restaram. Cuide deles, Elias. Não deixe que se percam. Peguei o envelope, sentindo o peso da responsabilidade. Sabia que, a partir daquele momento, minha vida mudaria para sempre. Com a lista em mãos, comecei a buscar os sobreviventes. Alguns estavam dispostos a falar, outros preferiam o silêncio. Mas, aos poucos, fomos formando uma rede, um grupo de apoio, uma irmandade de fantasmas. Compartilhávamos histórias, ajudávamos uns aos outros, tentávamos, de alguma forma, dar sentido ao que vivemos. Em uma das reuniões, decidimos escrever um livro, um relato coletivo, anônimo, contando nossas histórias, nossas dores, nossos segredos. Sabíamos que seria perigoso, que poderíamos ser perseguidos, eliminados. Mas também sabíamos que era nossa única chance de redenção. O processo foi doloroso. Cada capítulo era uma ferida aberta, uma lembrança dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, era libertador. Pela primeira vez, dávamos voz ao que sempre foi silenciado. Pela primeira vez, éramos donos de nossas próprias histórias. Quando o livro ficou pronto, enviamos cópias para jornalistas, políticos, organizações de direitos humanos. A maioria ignorou, alguns ameaçaram, poucos se interessaram. Mas, aos poucos, a verdade começou a vazar. Reportagens começaram a surgir, denúncias foram feitas, investigações iniciadas. O governo negou tudo, como era de se esperar. Mas, para nós, o importante era que, finalmente, alguém estava ouvindo. Finalmente, não éramos mais apenas sombras. O impacto do livro foi devastador. Alguns de nós foram perseguidos, ameaçados, tiveram que fugir do país. Outros, como Luciana, decidiram enfrentar de frente, dar entrevistas, mostrar o rosto. Ela se tornou uma espécie de porta-voz dos sobreviventes, denunciando os abusos, exigindo justiça. Eu, por minha vez, preferi o anonimato. Continuei escrevendo, ajudando nos bastidores, protegendo os que precisavam. Mas, no fundo, sabia que, mais cedo ou mais tarde, o passado viria me cobrar. Certa noite, recebi uma ligação anônima. Uma voz masculina, fria, disse apenas: você foi longe demais, Elias. Pare enquanto ainda pode. Desliguei, sentindo o velho medo voltar. Mas, dessa vez, não me deixei abater. Liguei para Luciana, contei o que aconteceu. Ela me tranquilizou, disse que não estávamos mais sozinhos, que agora tínhamos aliados, pessoas dispostas a nos proteger. Eles podem tentar nos calar, Elias. Mas a verdade já saiu. E, uma vez solta, ninguém mais segura. O tempo passou, e a poeira foi baixando. O livro se tornou um símbolo de resistência, de coragem, de luta contra o silêncio. Alguns de nós conseguiram reconstruir suas vidas, outros ainda lutam contra os fantasmas. Mas, ao menos, agora, não estamos mais sozinhos. Ana, minha esposa, leu o livro. Chorou, me abraçou, disse que finalmente entendia o que eu carregava. Nosso casamento, antes marcado pelo silêncio, ganhou uma nova chance. Começamos a conversar, a compartilhar, a reconstruir o que o segredo quase destruiu. Hoje, olho para trás e vejo o quanto caminhamos. A tropa negra, que um dia foi mantida em segredo absoluto, agora é conhecida, estudada, debatida. Ainda há muito a ser feito,
muita justiça a ser buscada, muitas feridas a serem curadas. Mas, ao menos, demos o primeiro passo. Às vezes, ainda acordo no meio da noite, suando frio, ouvindo os gritos de Jonas, sentindo o cheiro de pólvora e sangue. Mas, agora, sei que não estou mais sozinho. Sei que, em algum lugar, outros como eu também lutam para se libertar. A tropa negra foi criada para ser uma arma, um instrumento de medo e controle. Mas, no fim, nos tornamos algo mais. Nos tornamos testemunhas, sobreviventes, portadores de uma verdade que, por muito tempo, foi negada. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, a lembrar, a lutar, a tropa negra nunca será esquecida. Hoje, sentado à mesa, escrevendo estas palavras, sinto um misto de alívio e esperança. Alívio por finalmente dar voz ao que vivi. Esperança de que, um dia, a verdade seja suficiente para curar as feridas, para impedir que outros passem pelo que passamos. A tropa negra deixou generais em pânico porque, no fundo, ela era o reflexo mais sombrio do poder. Um poder que, para se manter, precisa de silêncio, de medo, de segredos. Mas, como todo segredo, um dia ele vem à tona. E, quando isso acontece, não há força no mundo capaz de calar a verdade. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Mas há feridas que nunca cicatrizam, apenas se tornam parte de quem somos. A tropa negra foi minha ferida, meu segredo, minha prisão. Mas, agora, é também minha redenção. Se você chegou até aqui, saiba que não está sozinho. Há muitos de nós, espalhados pelo mundo, lutando para se libertar do peso do silêncio. E, juntos, somos mais fortes do que qualquer segredo. A tropa negra existiu. E, enquanto houver alguém para lembrar, ela nunca será esquecida.